Messias. Sabe qual era o Messias que os romanos esperavam? Eles acreditavam que nasceria um filho divino de Júlio César. Porque eles tinham aquele amor por Júlio César, né? O primeiro imperador, que na verdade não chega a ser imperador, é assassinado antes. Então eles tinham aquele carinho todo especial por Júlio César. E eles acreditavam que nasceria um filho divino de Júlio César. Ou seja, eles também esperavam o Messias. Mas não a igreja, tá? A igreja romana reconhecia Jesus como Messias. Era uma profissão dinâmica, um mover dinâmico. A palavra profissão é um mover, um trabalhar dinâmico. Era uma profissão dinâmica. Os discípulos, liderados por Pedro, assumiram a sua fé. Profissão o quê? Profissão de fé, quando a pessoa confessa a fé. Assumiram a sua fé nele. Nele quem? Jesus Cristo. Marcos, capítulo 8, versículos 29 e 30, por favor. Então ele questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Ou seja, eles queriam que Jesus era o Cristo. Porém, olha lá, embora não tenham compreendido plenamente a sua messianidade, até depois da sua ressurreição, eles não entendiam plenamente a messianidade de Cristo. Eles só vão entender isso direito depois da ressurreição. E por quê? Porque a ressurreição é um marco. A ressurreição vai trazer a eles uma mudança de vida. Tá? Na verdade, gente, eles só nascem de novo, eles eram seguidores de Cristo. Mas novo nascimento mesmo, eles só têm depois da ressurreição. Porque não existe novo nascimento sem morte e ressurreição de Cristo. Eles já eram seguidores, mas não entendiam totalmente a messianidade, que para entender totalmente precisava Jesus morrer e ressuscitar, para que eles nascessem de novo e aí se tornassem espirituais. Paulo diz que só o espiritual entende as coisas espirituais. Tudo bem, minha gente? Continuemos então. Ao seguirmos suas viagens pela Galileia, áreas vizinhas, e entram para a Judéia, percebemos quão rápido o ritmo foi estabelecido. Na narrativa de Marcos, o ritmo é estabelecido de forma rápida, como já vimos. Ele tocou a vida de muitas pessoas, mas deixou uma marca indelével em seus discípulos. Tocou muitos. Ele toca muitos, mas a marca que ele deixa nos discípulos é ainda mais profunda. Na transfiguração, e aí nós não vamos ler porque fica bom, Marcos 1,9, ele deu a 3 deles uma visualização do seu retorno futuro, em poder e glória, e mais uma vez lhes foi revelado quem ele era. Nós não vamos ler porque o texto é um tanto longo, mas eu preciso alertá-los acerca desse texto, da transfiguração. Por quê? Porque esse texto é usado pelos espíritas para defender a consulta aos mortos. Porque diz que Jesus ali conversou com os mortos. Tá? Então tá. Eles dizem que ali teve uma sessão espírita ali. Segundo Allan Kardec, né? Só que ali não teve sessão espírita nenhuma. Não teve sessão espírita nenhuma, porque na sessão espírita, o guia de luz,
Estou usando a linguagem do Espiritismo de Mesa Branca, tá? Na sessão espírita, o guia de luz, ele presta caridade. Ele não vem só para conversar, ele presta caridade. Inclusive no próprio baixo espiritismo, esse é o termo que se usa, sem ofender, sem ofensa. Inclusive no baixo espiritismo, também se diz que aquele guia de luz que vem também presta caridade. E ali eles não prestaram caridade nenhuma. Só houve aquela conversa, né? E a conversa é com quem? É com eles todos ou é só com Jesus? Só com Jesus? Me ajuda aí, minha gente. É com todos ou é só com Jesus? Só com Jesus, não é isso? Permite que os três vejam a visão. Vê, mas não sabe o que eles estão conversando. Então não houve consulta aos mortos. Mas no caso de estava Elias e Moisés, né? Isso. Elias não morreu. Elias não morreu. É outra coisa gostosa de se conversar sobre isso. Mas nesse ponto de vista aqui, que eles falam que é Moisés e Elias. Isso. Como é que eles podiam falar tão precisamente assim, nos nomes sem saber? Tipo assim, que provavelmente eles não viram. Em pessoas assim, como é que eles sabiam? Eles falaram assim, é Moisés e Elias. Eles supunharam só por chamar tipo, um nome assim? Tipo, igual aqui, se aparecer duas vezes, como eu posso afirmar que é tal pessoa? O que levou eles a Se apresentaram a Jesus, no caso? Tá. Eles ouviram, né? Então vamos lá. Ficou gostoso agora o negócio. Respira fundo aí, conta até 3, tá? Primeiro, o texto não nos diz diretamente como foi que eles se conheceram. Então já nos limita um pouco. Mas, tanto Moisés quanto Elias usavam trajes diferenciados. E disso eles sabiam. Disso eles sabiam, tá? Tanto Moisés quanto Elias usavam trajes diferenciados. Então é uma possibilidade. Vamos ficar no provavelmente, que o texto não nos dá autoridade para ir além disso. E a autoridade maior é sempre o texto. Então, vamos ficar no provavelmente a questão das vestes e tal. Mas o interessante, além disso, que é bastante interessante como eles reconheceram, é que o que acontece ali é o chamado arrebatamento de sentidos. O que é arrebatamento de sentidos? Que é a mesma coisa que arrebatamento de espírito. Então, o pessoal diz que tem arrebatamento de sentido e arrebatamento de espírito. Quando a gente estuda direitinho, é a mesma coisa. É arrebatamento dos sentidos do espírito. O que é isso? O espírito é o nosso órgão da comunhão com Deus. A alma nos coloca em contato com nós mesmos e com o mundo. O espírito nos coloca em contato com Deus. Então, a capacidade que o espírito tem de perceber as coisas de Deus, numa situação como essa, é elevada, vamos por a milésima potência. Foi o que aconteceu com o espírito deles. O espírito deles foi elevado ali naquele momento de uma tal maneira que eles puderam ver coisas do céu. Tanto é que eles não suportam e desfalecem. E aí Jesus os chama e fala, ó, não conta para ninguém. Por que eles desfalecem? Porque o corpo deles não suporta a situação. Assim como de Daniel não suportou, Daniel cai de joelhos, João cai de joelhos. Então é difícil para o corpo físico sustentar esse tipo de situação. Tudo bem, minha gente? Então é uma passagem bastante interessante, mas tem que tomar cuidado com os nossos amigos espíritas que falam que ali houve uma consulta aos mortos. Na transfiguração, Marcos 9, 1 a 9, ele deu a 3 deles uma visualização de seu retorno futuro, em poder e glória. E mais uma vez lhe foi revelado quem ele era. Por que ele faz isso? Porque ele prometeu dias antes. Leiam o texto com calma, depois vocês leiam o texto com calma, que vocês vão ver que 6 dias antes ele disse assim, ó, aqui no nosso meio tem alguns que não morrerão sem ver o Filho do Homem na sua glória.
Alguns que ele está dizendo é os 3 homens do círculo íntimo, Pedro, Tiago e João. Então, realmente, eles não morreram sem ver o Filho do Homem na sua glória. Ele, como sempre, cumpre aquilo que prometeu. No entanto, nos últimos dias que antecederam a sua última viagem a Jerusalém, vemos-los desnorteados, com medo e dúvida. Toda aquela confiança, quando chega no finalzinho, se transforma em medo e dúvida. Quando foi preso, ele ficou sozinho, depois que todos fugiram. Nas horas seguintes, durante os julgamentos simulados, por que simulados? Porque aquilo ali foi uma mentira. O primeiro julgamento não poderia ter acontecido, porque não podia julgar de madrugada, e era de madrugada. E o outro tinha testemunha falsa, tinha tudo que torna simulado, inválido. Nas horas seguintes, durante os julgamentos simulados, Jesus proclamou ousadamente que ele era o Cristo, o Filho do Abençoado, e que ele seria vitorioso em sua volta. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62, por favor. Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, Filho de Deus bendito? Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí ele se revelou abertamente. Ele se revelou abertamente. É a primeira vez que ele fala quem ele é? Abertamente assim, sim. Ele já havia várias vezes deixado implícito, mas algumas vezes ele proibia os discípulos de falar. Os eventos climáticos em torno da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, não foram testemunhados pela maioria de seus discípulos, porque se esconderam. Entretanto, várias mulheres fiéis testemunharam a sua paixão. As mulheres ficaram perto na hora da crucificação. Nos discípulos, boa parte deles, João ficou, a gente sabe dos registros que João ficou mais próximo, mas boa parte deles se afastou. Depois do sábado, no início da manhã, do primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro com especiarias de enterro. Quando viram que a pedra tinha sido movida, eles entraram no túmulo. Elas, entraram no túmulo. Não foi o corpo de Jesus que viram, mas um anjo vestido de branco. Já não viram mais o corpo de Jesus. A mensagem de alegria que receberam foi: qual a mensagem que elas receberam? Ele ressuscitou. As mulheres foram as primeiras evangelistas a espalharem a boa nova da sua ressurreição. E aí o pessoal faz uma brincadeira meio chatinha, né, com as irmãs, que eles falam que elas viram primeiro para a notícia se espalhar mais rápido. Não é muito legal esse tipo de brincadeira, não. Tem algumas irmãs que ficam constrangidas. Umas não ligam, mas outras ficam constrangidas. As mulheres foram as primeiras evangelistas por espalharem a boa nova da sua ressurreição. Elas já saíram dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Essa mensagem tem sido transmitida para todo mundo nos séculos seguintes até nós hoje. Foi sendo transmitida até que chegou em nós hoje. Resumo de tudo que falamos sobre Marcos.
O Evangelho é Marcos. O período é entre 55 e 65. Está vendo esse historiador já ao longo entre 55 e 65. A figura é a figura de um servo, os destinatários são os romanos, a ênfase é nos milagres mais do que nos ensinos, e a característica é prática. É um evangelho que mostra Jesus na prática, Jesus no exercício da função. Tudo bem? Pois bem, são 9 horas, nosso horário é até 9h30. São 9 horas, eu estou vendo direitinho o relógio? Sim? Os senhores terão 5 minutos para ir ao banheiro, porque eu preciso de 25 para eu falar sobre Lucas. Tudo bem? 5 minutinhos só. Senão vai ficar difícil de falarmos sobre Lucas.